Saudações pessoal, esse é o canal Alfabeto Musical e aqui você aprende música brincando. Os conteúdos aqui são passados de forma fácil e descomplicada e a gente vai começar do básico. Esse conteúdo vai servir tanto para criança como para adultos. Então eu já quero te mostrar uma visão geral do que a gente vai aprender neste vídeo. Então estão os 3 tópicos que a gente vai abordar nesse vídeo, uma forma eficiente de aprender o que é o som e os parâmetros do som, que é duração, altura, intensidade e timbre. Então antes de tudo vamos falar sobre como aprender. Se você quer aprender um assunto ou quer passar esse assunto para uma criança, para uma outra pessoa, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que para absorver qualquer conteúdo é necessário e imprescindível que a pessoa preste atenção. E no mundo moderno de hoje, repleto de informação e opções de entretenimento, a distração ainda pode ser um problema para que a pessoa mantenha a atenção por um tempo considerável. O tempo necessário, por exemplo, para assistir uma aula, aprender um assunto ou mesmo assistir esse vídeo. E você está prestando atenção? Pois é, deixa eu te falar, existem 2 coisas que são fundamentais para garantir a retenção da atenção por um bom tempo. E a primeira delas é o interesse. O assunto tem que ser interessante para você, despertar sua curiosidade, te atrair, chamar sua atenção. Então procure despertar isso antes de entender qualquer assunto. Tente se envolver emocionalmente para que o assunto fique interessante para você. A segunda é motivação. Motivação ou propósito. Antes de conhecer um assunto, você precisa saber o motivo, o porquê, a razão de você estar se dedicando a esse assunto. É bom lembrar que nosso cérebro é econômico, ele só retém informação que considera interessante e importante. Então, tendo já isso claro e pré-estabelecido desde o início, vai ficar mais fácil reter qualquer matéria e aprendizado. E mais adiante nós vamos falar sobre como memorizar de forma efetiva qualquer matéria, e essas dicas valem tanto para criança como para adultos. Então agora, antes de falarmos de música, vamos dar um passo atrás e falar de som. E no princípio era o Verbo. Sim, está na Bíblia e reza a lenda que uma das primeiras manifestações do universo foi o som. Você já reparou que todas as músicas são compostas de sons e pausas? E as pausas são ausências de som? O som é tudo aquilo que somos capazes de ouvir. É claro que o ouvido humano não consegue perceber todo o espectro sonoro, mas apenas uma faixa de frequências. E o que é o som? O som é uma onda que se forma a partir da perturbação no ar e se propaga em todas as direções do espaço. Nosso ouvido capta essas vibrações e comunica ao cérebro por meio de impulsos elétricos, que são interpretados como sons. Agora vamos falar das propriedades ou parâmetros do som. São aquelas características que estão presentes em todos os sons, e são duração, altura, intensidade e timbre. É conhecendo as propriedades do som que você conseguirá diferenciar um som de outro. Por exemplo, a duração. Duração é o tempo de emissão de um som. Um som poderá ser longo ou curto. O exemplo parece ser bem fácil, mas saiba que reconhecer a duração de cada som é uma habilidade que irá ajudar no estudo da leitura de partitura. Veja só, a figura desenhada na partitura indica qual o tempo de duração de cada nota. Algumas figuras ressoam por mais tempo. Outras figuras ressoam por menos tempo. A altura. Primeiramente, não confunda a altura com o volume. Na música, a altura de uma nota musical indica se o som é grave ou agudo. O som de um trovão ou do rugido de um leão é grave, ao passo que o som de um neném chorando ou de um gatinho é agudo. A voz feminina, por exemplo, tende a ser mais aguda que a voz masculina. A gente pode usar também o adjetivo fino para agudo e grosso para grave, para explicar melhor para uma criança, por exemplo. No piano, por exemplo, as teclas voltadas mais para a esquerda, para quem está tocando, são mais graves. E as teclas da mão direita
são mais agudas. A altura está relacionada com a frequência, e é a frequência de uma nota que vai definir se ela é grave ou aguda. Mas você sabe o que é frequência? A frequência está relacionada ao número de ciclos que uma onda sonora faz por segundo. Peguemos, por exemplo, uma corda de um cavaquinho. O cavaquinho tem uma corda de pequeno comprimento. É natural, portanto, que ele vibre mais rápido, ou seja, que ele faça mais ciclos por segundo do que uma corda de comprimento maior, como o violão. Ou seja, quanto menor o comprimento da corda, mais agudo o som, mais alta sua frequência, pois ela vibra ciclicamente mais vezes a cada segundo. A altura tem a ver com frequência. Para resumir e facilitar, um som alto é um som agudo, um som fino e tem alta frequência. E um som baixo é um som grave, grosso e tem baixa frequência. Agora vamos tratar da intensidade. A intensidade indica o volume. Um som pode ser forte ou fraco. Quando uma pessoa bate forte o tambor, podemos dizer que empregou mais energia e por isso o som tem um volume maior. Veja que a variação da intensidade e da duração dos sons no tempo irá definir o estilo e ritmo de uma música. Mas fique tranquilo que no próximo vídeo a gente vai falar melhor sobre isso. Então a intensidade vai indicar se um som é forte, e o som forte tem mais volume, a amplitude da onda é maior. E um som fraco tem menos volume, e a amplitude da onda, consequentemente, é menor. Agora tratemos do timbre. Timbre é a qualidade sonora que nos permite reconhecer e distinguir a fonte que está emitindo o som. É pelo timbre, por exemplo, que nós conseguimos diferenciar o som de um piano do som de um violão. Na pintura, a gente diferencia as cores pelo olhar. Cada cor transmite uma sensação. Algumas cores são mais frias e outras mais quentes e vivas. Já na música, diferenciamos os timbres pelo ouvir. Cada som tem uma personalidade própria, uma forma única que o distingue dos demais. A minha voz, por exemplo, quem me conhece já reconhece que sou eu que estou falando. Isso pode ser notado no formato da onda que cada som emite ou na sensação que cada som transmite. A gente pode sentir o som como metálico, abafado, brilhante, estridente, doce. Existem, por exemplo, instrumentos musicais feitos de madeira, metal e couro. Cada um deles possui uma sonoridade própria. Isso se deve também ao material e formato em que é confeccionado. Maravilha! Que bom que você chegou até aqui. E no início do vídeo a gente estava falando sobre manter a atenção. Lembra? Falamos sobre o som, que a música, no fim das contas, é a disposição organizada de sons e silêncios. Você aprendeu também sobre propriedades do som, duração, quanto tempo o som ressoa, altura, que permite distinguir entre grave e agudo, intensidade, se o som é forte ou fraco, e timbre, a personalidade do som. Então, uma breve revisão, porque revisar é importante. Meus parabéns, que bom que chegou até aqui. E se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. E no próximo vídeo vamos falar sobre os elementos da música. Tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e até breve.